Sim. Então, próximo item da pauta é justamente esse, é o que está acontecendo. E o tema é uma coisa que acho que muitas pessoas só chamam de teoria da conspiração, eu quis trazer dados bem amarrados para mostrar que não é. E o tópico é que na década desde 2010, qual é a relação da Rússia com os movimentos ambientais? E aí começar com a frase do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, famosa OTAN, e ex-primeiro-ministro da Dinamarca. É, conheci aliados que podem relatar que a Rússia, como parte de suas sofisticadas operações de informação e desinformação, se engajou ativamente com as chamadas organizações não governamentais, organizações ambientais que trabalham contra o gás de xisto, para manter a dependência europeia do gás russo importado. Corta para um outro relatório de pesquisadores do Wilfred Martin Center for European Studies, que tem sede em Bruxelas, que publicaram um livro que chama O Urso em Pele de Ovelha, Organizações financiadas pelo governo da Rússia na União Europeia. De acordo com eles, essa conexão, o trabalho junto com essas organizações ambientais se pautou em três pautas principais: lutar contra o desenvolvimento da energia nuclear, lutar contra a produção de energia a partir de combustíveis fósseis extraídos na União Europeia, nomeadamente através do fracking, e promover a chamada energia verde, incluindo solar e vento, em detrimento dos outros dois. Ou seja, tem um esforço de guerra, você pode falar, você considerar guerra não só cinética, mas guerra cibernética, guerra de informação, guerra de narrativa, há mais de uma década que visa atacar a energia nuclear, e a nuclear a gente viu pode ser desde os anos 70, por outros interesses e outros lobbies. A nuclear ainda sofre, que de fato é uma coisa que assusta muitas pessoas, e aí a gente pode discutir o quão racional é ou não, quantas pessoas realmente morreram em Chernobyl, versus, sei lá, teve um desastre na China nos anos 70 que morre mais de 200 mil pessoas só porque teve uma chuva muito forte, algumas barragens estouraram. Limpou tudo que estava abaixo. Um é mais seguro que o outro, causou menos danos que o outro, mas a gente tem medo por causa desse viés do cogumelo, como eu chamo, assim, tipo, a gente tem O medo. próprio ar da China, né? Exato, exato, pensam que o carvão não Imagina causa quantas doença pessoas morrem por pulmonar, causa etc. daquele ar É, cinza esse nojento. podcast ele fala o que mais mata é o carvão e o que menos. Aí ele vai passando, aí tem a hidrelétrica também mata, como você falou. E por último, na história, é energia nuclear. É o mais seguro também. Mais limpo e mais seguro. Então, e só para terminar de pontuar essa questão, essa influência não acontece só na Europa. Obviamente também acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, e citando exemplo que não tem nada a ver com energia, só para ilustrar como essa técnica geopolítica é sofisticada. A Rússia impulsionou grupos tanto a favor quanto contra o Black Lives Matter, colocou vários hackers para catalisar a sensação de fragmentação política e estimular a violência. Isso não sou eu que estou falando, tem vários artigos com peer review publicado de várias pesquisadores, faculdades, centro de política, de estudos, etc. Tipo, isso é um fato conhecido, assim. Ou seja, existe sim um motivo para as coisas estarem acontecendo do jeito que elas estão. É um motivo que tem muito a ver como a gente vem estruturando nosso pensamento e nosso diálogo enquanto sociedade, quão fácil isso é transformado em arma de um ponto de vista geopolítico por alguém que não seja só um ideólogo, não seja só um demagogo, alguém que entenda que no fundo o mundo continua baseado na geopolítica e não na, sabe, na realpolitik, e não que é globalização, kumbaya, vamos nos dar as mãos e agora está tudo em paz. Não. A Rússia, que é um país muito mais pobre, tem economia mais pobre que a Califórnia, que eu saiba, alguma coisa assim, consegue influenciar outcomes, resultados reais nos seus inimigos, gastando muito pouco dinheiro. Por quê? Porque se você faz o seu inimigo se fragmentar por dentro e não ter coesão para agir contra você,
Isso é a favor do seu interesse. E, no fundo, essa é a estratégia que vem acontecendo em relação a todo o Ocidente desse player na última década. No mínimo, isso catalogado. Com certeza, os Estados Unidos faz a mesma coisa, a guerra de propaganda com os aliados contra os inimigos. Com certeza, a China faz também. Não pesquisei a ponto de ver se a China faz isso do ponto de vista energético. Eu sei que a China a China e a Rússia são dois dos principais fornecedores dos insumos da energia verde. E, ao mesmo tempo, a China está expandindo bastante a capacidade produtiva e aumentando bastante usinas de urânio. Então, não sei dizer, assim, tipo, eu estudei bem menos a China do que a Rússia, por conta de toda a questão europeia, mas com certeza isso tudo que é teoria da conspiração, por que será que está acontecendo isso? Tem um motivo, assim, não é por acaso. Tipo, tinha uma fogueira, tinha um pensamento que já existia ambientalista, tacaram fogo nessa fogueira para, entre aspas, tentar apagar, mas na verdade para catalisar esse fogo e isso ser usado como uma arma de divisão mesmo, para fragmentar a sociedade, porque se eu sou seu inimigo numa teoria dos jogos, a sua sociedade se fragmentar é útil para mim. O que para mim, o que eu me pergunto, te escutando, é aonde está a influência de quem tem interesse em usinas nucleares? Quem vai ganhar grana com mais usinas nucleares? Quem vai ganhar grana com mineração de urânio? Aonde está esse dinheiro? Onde está o dinheiro dos bitcoiners? Mas talvez esse dinheiro faça sentido, mas puta, tem um historiador, o Jared Diamond, que tem uma TED muito boa que chama Collapse, Why Societies Collapse, que é por que sociedades colapsaram ao longo da história. E na verdade acho que ele não é historiador, acho que ele é só um cara que começou a brisar em história e escrever livro, pensando bem. Mas enfim, um ponto que ele chega é que interesses de elites no curto prazo se tornam antagônicos ao interesses de todos no longo prazo. E é isso, se o interesse de quem tem mais poder no curto prazo é não deixar essa energia nuclear, essa renascença energética acontecer, eles vão lutar contra isso o máximo possível, porque eles vão estar vendo o interesse de curto prazo deles. Mesmo que o interesse de todos, e mesmo dos descendentes deles, se eles construírem para o longo prazo, seria para um outro lado. Tipo, querendo ou não, o ser humano é bem imediatista. Tipo, tem um pessoal que imagina que o mundo está como ele está hoje em dia, porque a gente tem uma gerontocracia que só tem interesse para o que acontece nos próximos 5 ou 10 anos e no resto, comigo morreu, assim. Tanto faz o que acontecer. Para Yellen faz sentido o que acontecer daqui a 30 anos? Para o Power faz? Eles têm algum cu na reta? Eles têm algum skin in the game nisso? Não. Eles, no fundo, não se importam. No fundo, é uma causa abstrata que eles não vão estar aqui para ver. Aí eles vivem, né? A E massa para política é nuclear, assim, né? Ou seja, sempre, em toda a história. É o cara pensando no amanhã, no máximo 1 ano, 2 anos, a próxima eleição. Tipo, mais que isso. Preferência temporal é bem. Né, Política é isso. É um né? reflexo também da preferência temporal do sistema Fiat, né? Se a gente for pensar. Mas também acho que no padrão ouro era assim. Não é. Não era também, ou seja, política, né? Estados Unidos, tal. Depois dos fundadores, tal, quando já estava, enfim, né? No local, né? Em cada cidade, em cada distrito, município. Cara, mal, saímos do. Onde a gente estava? bom, no fundo, sei lá, terminou a linha cronológica. Agora era realmente considerações para a linha cronológica que estavam fazendo. Ah, mas você está falando dessa influência geopolítica para criar uma narrativa e também criar conflitos que desestimulassem a indústria de energia nuclear, né, e favorecessem a indústria do petróleo. Como a gente explica a situação específica da França? Ah, eu acho que às vezes, sei lá, francês é mais chato que Uma teimoso potência mesmo. militar, pô. Eles têm também a projeção de poder deles, né?
E pode ser a Bomba exceção que atômica. não é uma regra, assim, por que todos os outros países não são que nem a França? A França, eu tenho aqui, tipo, vai entrar daqui a pouco nessa parte 3 sobre a Europa, mas eu acho que é 90% da matriz energética da França é 70, 80. nuclear. É 84,7 o dado que eu achei. Ou seja, mais de 80%, 8 de cada 10 watts gerados é nuclear. Tipo, por que todos os países não são que nem a França? No fundo, essa tinha que ser a pergunta. What the fuck happened in France? E por que que a França... qual é o plano da França? Qual é o vínculo da França com essa história aí também, né? Porque é outro império, né? Outro povo com orgulho, né? Nacional, assim, orgulho histórico, com histórico militar forte, né? Ou seja, enfim. Foi a França que quebrou o padrão ouro, né? Eles têm esse histórico de ser menos subserviente Aos com o imperialismo anglo-saxões. americano. Sim, sim. Tipo, O e presidente foi. Pompidou mandou um navio ali para Nova York para A mandar Guerra dos buscar 100 o ouro, Anos né? nunca acabou, né? É isso que a gente está vivendo, a gente nem percebe. Entre os anglo-saxões os franceses. E o Império Francês. Os dois impérios.